tá no seu rádio. Trabalhador também tem o seu jornal. Está começando na sua Rádio Noroeste, o Jornal dos Trabalhadores. Os assuntos que a grande mídia não pauta, mas que tem a ver diretamente com você. A apresentação de Gerry de Oliveira e direção-geral de Cristiane Costa. Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal dos Trabalhadores. A partir de agora você estará comigo, Gerry de Oliveira, com jornalismo e prestação de serviços. Tudo do mundo do trabalho e da política para você de uma maneira simples, didática e apresentando um jornalismo diferente daquele que você ouve na grande mídia. Lembramos que você poderá participar do programa de hoje enviando perguntas ou mensagens de áudio pelo WhatsApp, que é o 19 3245 1127. Também estamos realizando a transmissão por imagens através do nosso site www.radionoroeste.com.br. Você também poderá acompanhar nossa programação pelo Facebook ou pelo canal do YouTube da Rádio Noroeste no www.youtube.com/noroestefm. Temos também os aplicativos da Rádio Noroeste em www.radios.com.br, bastando apenas digitar Rádio Noroeste nas buscas do site. E é claro, também estamos sintonizando no seu tradicional aparelho de rádio, na frequência 105,9 MHz, em FM. E sem mais delongas, vamos às principais notícias de hoje. Governadores se reúnem para debater crise entre os poderes. Moraes arquiva notícia crime contra Augusto Aras. Futuro da demarcação de terras indígenas volta à pauta do Supremo. Diálogo: Lula e Tasso Gereissati se encontram em Fortaleza. Denúncia: vereadores de Campinas se utilizam de obras públicas para promoção pessoal. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, e vamos então aos fatos que marcaram essa data na história do Brasil e também na história da humanidade. Em 79, as cidades romanas de Pompeia e Herculano são arrasadas pela erupção do vulcão Vesúvio. Em 1954, suicida-se com um tiro de revólver no peito, aos 72 anos, o presidente brasileiro Getúlio Vargas. Em 1968, no Oceano Pacífico, a França deflagra a sua primeira bomba de hidrogênio. 1981, Mark Chapman recebe a sentença de prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon. Em 1992, a CPI, que investiga corrupções e desvios no governo de Collor, aponta ligações entre o presidente e a sua família com o ex-tesoureiro Paulo César Farias, no chamado esquema PC. Começam os processos pró-impeachment de Fernando Collor de Mello.
Muito bem, vamos de notícias então. Governadores se reúnem para debater crise entre os poderes. A reportagem é da agência Rádio Web. A 9ª edição do Fórum Nacional de Governadores, realizada nesta segunda, reuniu representantes de 23 estados e do Distrito Federal para debaterem maneiras de garantir a defesa da democracia e a harmonia entre os poderes executivo e judiciário. O governador do Piauí, coordenador do Fórum dos Governadores, Wellington Dias, sugeriu a criação de um pacto pela democracia. A proposta é de que possamos retomar a ideia, junto ali com o Pacto pela Vida, que foi trabalhado lá atrás, naquele mesmo modelo, um pacto em defesa da democracia, em que possamos aqui abrir diálogo aqui com Câmara, Senado, STF, Executivo, empresários, trabalhadores, enfim, e para que possamos aqui ter uma condição em respeito a todas as pessoas, a todas as posições políticas. Nós somos essencialmente também líderes da política, mas que a gente possa ter esse compromisso, de um lado, com a democracia, o respeito à Constituição e também às instituições. O governador do Maranhão, Flávio Dino, questionou sobre os riscos das ameaças ao sistema político. Acho que é uma distinção muito nítida entre liberdade de expressão, pluralismo político de um lado e, de outro lado, ameaças à democracia, golpismos. É evidente que há desacertos de todas as instituições, uma vez que nenhuma é perfeita. Mas a pergunta é, quando o Congresso erra, ou o Supremo erra, ou os governadores eventualmente, isto tem posto em risco a vida democrática no país? Isso tem implicado rasgar a Constituição Federal? Em unanimidade, decidiram convidar o presidente Bolsonaro para uma reunião com os governadores, além de dialogarem sobre o compromisso de manter as polícias nos trilhos da legalidade, sobre vacinas e também da criação do Consórcio Brasil Verde para atuação nas questões ambientais. Apenas os estados do Amazonas, Rondônia e Tocantins não participaram do encontro. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. Do Maranhão, Carolina Prazeres. Muito obrigado, Carol. Olha só, gente, é a situação que a gente está vivendo nessa crise. Se alguém tem que amenizar alguma coisa, é o voto, é o povo na rua. O povo na rua é que vai amenizar essa situação, dizendo abertamente que nós estamos correndo um sério risco de volta de uma ditadura. O que os governadores estão tentando é dizer ao governo Bolsonaro que o Brasil é uma república federativa e cada governador tem que administrar sua gestão. O caso claro que ficou nessa questão é o debate sobre as vacinas, dos governadores quererem importar diretamente para salvar seu povo, e o próprio presidente disse que não era. E é isso, e depois disso se houve muito embate político. É o que diz o governador Leite lá no Rio Grande do Sul. Ele diz que governadores vivem sob ataques do presidente. Vamos ouvir. O governador gaúcho apoiou durante reunião virtual com chefes de outros executivos estaduais, nesta segunda-feira, um posicionamento por parte das unidades da federação no que se refere às pautas do risco ao pacto federativo, da defesa da democracia e da governança climática. Eduardo Leite disse durante o Fórum de Governadores que no regime democrático é preciso que os governantes saibam conviver com as opiniões diferentes das suas e classificou como graves os constantes ataques às instituições existentes no momento no Brasil. Democracia não é apenas a oportunidade da eleição de um governo, é também a necessidade de que os governantes eleitos saibam conviver com a contestação. Infelizmente, o atual presidente parece não saber disso. Ele ataca todos os espaços de contestação, ataca a imprensa, ataca o parlamento, ataca o judiciário, ataca os governadores. Nós estamos sob constante ataque do presidente da República. Nós contrapomos com argumentos, mas não com ataques pessoais, com ataques às instituições de onde vem a contestação a nós.
Então é grave, de fato, o que vivemos no Brasil. Eduardo Leite sugeriu durante o encontro que, além das contestações a esses pontos, os governadores pudessem também convidar o próprio presidente a fazer parte deste debate. Defendo que haja uma manifestação, defendo que é importante, isso é simbólico e representativo e importante nesse momento que o país está vivendo, mas entendo que também possamos avançar na direção de convidar um representante, se não o próprio presidente da República, para uma reunião e colocar as coisas em pratos limpos. Temos uma responsabilidade como governadores para além das nossas próprias populações, dos nossos próprios estados, para com a federação. Somos governantes, governadores dos estados que compõem esta união, esta federação, e devemos nos posicionar. Além disso, os governadores manifestaram apoio à proposta do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, de criar um consórcio pró-ambiente que deve se chamar Brasil Verde. O objetivo é facilitar a busca e captação de recursos de empresas, organizações e fundos nacionais e internacionais para realizar ações que reduzam danos ao meio ambiente e em prol de uma economia sustentável. Agência Rádio Web. No ar, cidadania, liberdade e democracia. De Porto Alegre, Marcelo Vaz. Muito obrigado, Marcelo Vaz. Olha, se os governadores querem resolver o problema, é se juntar, né, para pedir o impeachment desse cara, pressionar o presidente da Câmara Federal, né, para que acolha as mais de 100 manifestações de pedido de impeachment de Bolsonaro. Tentar mediar é porque tem um grande medo dos governadores sobre uma outra realidade que pode acontecer, que é uma eleição que vai, de uma certa forma, colocar no poder de novo um operário no poder. Se os governadores realmente quiserem resolver esse problema, viu, Leite, é só forçar o presidente do Congresso Nacional a exigir, né, a abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Ministra Carmen Lúcia mantém quebras de sigilos de Ricardo Barros. Vamos ouvir essa matéria. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido da defesa do líder do governo na Câmara, o deputado federal do Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, para suspender as quebras de sigilos telefônico, fiscal e bancário do parlamentar que foram determinadas pela CPI da Covid-19. A decisão da ministra foi comunicada nesta segunda-feira. A petição havia sido apresentada pelos advogados de Ricardo Barros na quarta-feira passada, dia 18. Foi uma reação a um requerimento aprovado pelos senadores no dia 3 de agosto. A defesa do deputado considerou ilegal a aprovação das quebras de sigilos. Os advogados sustentaram que não cabe à comissão quebrar a restrição de acesso a dados de um parlamentar e ainda alegaram risco de informações confidenciais vazarem por parte da CPI. Segundo as denúncias, Ricardo Barros foi autor da emenda que abriu brecha para a aprovação da importação da vacina Covaxin. Isso ao incluir a Agência de Saúde Indiana na lista de órgãos sanitários internacionais aptos a substituírem o registro da Anvisa para a compra de doses, além de outras acusações. Carmen Lúcia não acatou os argumentos de ilegalidade na quebra de sigilo. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. Muito obrigado, Bruno. Olha só, gente, o ministro Ricardo Barros, né? Ele foi deputado Ricardo Barros foi ministro do governo Temer e ele tem sido a pessoa, né? Ele tem sido a pessoa que tem transformado, né, a questão das vacinas num grande balcão de negócio desde o governo Temer, né? Desde o governo Temer. E aí a gente fica acompanhando tudo isso. Né, tem que ter a cariação na CPI, tem que ter tudo isso dado, né? E aí tá correto, as atitudes desse ministro Ricardo Barros não têm, de uma certa forma,
outra situação do que ser investigado, né? Ele é citado tanto na CPI como interlocutor. Ele apresentou um projeto de lei para facilitar, inclusive, as vacinas da Covaxin, né? Para flexibilizar a importação de vacinas. Enfim, é isso que a gente precisa entender. Ele tem culpa neste cartório, com certeza, tá certo? Então fica aqui o recado da Rádio Noroeste sobre essa questão. A Rádio Noroeste entende sim que não só quebrar o sigilo, mas abrir o sigilo do Ricardo Barros para que todos saibam o que está acontecendo. Afinal de contas, são mais de 500 mil mortes. E o ministro Alexandre de Moraes, ele arquivou a notícia crime contra Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Vamos ouvir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira arquivar a notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O pedido foi apresentado pelos senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Alessandro Vieira, do Cidadania, que acusam Aras de prevaricação por deixar de investigar o presidente da República, Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes ocorre na véspera da sabatina de Augusto Aras no Senado. O governista Marcos Rogério do DEM sinaliza para um aval à recondução do PGR. Alguém que tem prestado relevantes serviços ao Ministério Público e ao país. Não vejo nada que possa desabonar a indicação do doutor Augusto Aras, muito pelo contrário. Apesar das críticas de alguns oposicionistas à inércia de Aras contra Bolsonaro, o nome do PGR deve ser aprovado com folga. Se por um lado o jeito de Aras com o presidente é criticado, por outro, a posição do PGR com a Operação Lava Jato é aplaudida por oposicionistas. Segundo o petista Humberto Costa, os senadores levarão tudo em conta na hora de votar pela recondução ou não de Aras. Achamos que o procurador Aras, de um lado, teve aspectos positivos na sua gestão, mas de outro, nós achamos que poderia ter sido muito mais incisivo em relação às irregularidades cometidas pelo presidente da República, por integrantes do seu governo e por seus aliados políticos. A expectativa é que o nome de Aras seja levado ao plenário ainda nesta semana. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. Olha só, vamos ser bem objetivo aqui. Augusto Aras não estava na lista, como é tradicional, dos procuradores que se reúnem e apresenta 3 nomes para a escolha do presidente da República. O Aras não estava nessa lista tríplice, né? Tradicionalmente, o presidente Lula iniciou esse processo de atender, né, essas indicações dos procuradores federais. No caso do Aras, houve um rompimento. Bolsonaro indicou Aras por questões políticas, ideológicas, inclusive. Então tá aí essa primeira questão. Segunda questão, ele foi totalmente parcial na condição do Procurador-Geral da República. Olha o caso, por exemplo, do Queiroz, a questão que ele agiu, a forma como ele agiu em relação aos crimes cometidos pelo filho do presidente, Jair Bolsonaro. A questão, por exemplo, de que ele se omitiu contra aquela ação, né, aquela ação do Bolsonaro de intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro para favorecer seu filho. E agora, mais uma vez, né, o Augusto Aras vai de novo à Procuradoria-Geral da República, mas agora, neste momento, ele está sendo sabatinado no Senado. E é essa questão. Moraes arquivou o processo, mas politicamente está dado. O Poder Judiciário tem nome. Né, o Poder Judiciário sempre teve lado. E não é ao lado do governo Bolsonaro, não. É ao lado do grande capital e do grande formato que está aí a estrutura do Brasil.
Muito bem, falar mais de política, olha só, diálogo de Lula com Tasso Gereissati ocorreu em Fortaleza. A reportagem é da agência Rádio Web. Em visita ao Ceará, o ex-presidente Lula do PT teve um encontro com o senador Tasso Gereissati do PSDB nesta segunda-feira em Fortaleza. O diálogo marca uma articulação até então inédita entre os dois partidos que travam uma oposição política histórica. Tasso é cotado como possível candidato nas eleições presidenciais de 2022 pelo PSDB. No entanto, o tucano já chegou a defender a candidatura de Lula e destacou a importância do pleito do próximo ano para a democracia do país. Eu acho uma necessidade que o país tem de diálogo. Nós não podemos cair neste clima que nós estamos vivendo de ódio. Adversários políticos não significa que são inimigos mortais. Adversários políticos convivem com as diferenças e com as divergências e com as ideias do outro. Essa é a democracia. Esse é o fundo da democracia. Lula veio ao Ceará como parte do roteiro que vem fazendo pela região Nordeste. Em coletiva de imprensa, o petista comentou a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto no próximo ano e criticou o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Sendo candidato ou não, eu posso dizer para vocês que qualquer um que for para o segundo turno com o Bolsonaro, eu votarei nesse qualquer um. Eu não tenho dúvida de que qualquer um é melhor do que essa coisa eleita em 2018. Ele é o resultado da anomalia política de 2018. Então, vamos normalizar o Brasil. O Brasil precisa voltar à normalidade. Ainda na conjuntura política, Lula foi questionado sobre a relação do PT com o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT. Obviamente que o PT vai ter que discutir com todas as forças políticas que o PT mantém relações aqui. A gente não tem que conversar só com quem a gente gosta. Você sabe da minha relação com Ciro Gomes. Todo mundo sabe que eu tenho uma profunda relação. Eu respeito o Ciro Gomes. Ele foi um aliado importante no meu governo, apesar de já ter disputado 2 eleições contra mim, sabe, em outros momentos. E eu fico tranquilo, eu não me incomodo, sabe, que as pessoas e meus adversários me critiquem, porque isso faz parte do jogo. O que eu não posso esperar é que um adversário vá falar bem de mim. A visita do ex-presidente ao Ceará durou cerca de 3 dias. Esta foi a primeira vez que o petista veio ao estado após sair da prisão. Agora, ele parte para o Rio Grande do Norte e encerra a passagem pelo Nordeste no estado da Bahia. Agência Rádio Web de Fortaleza, Igor Silveira. Muito obrigado, Igor. O Igor Silveira. Agora eu vou comentar e vou comentar bastante. Eu não quero nem saber o tempo mais. Bom, gente, eu tenho aqui na minha discussão política é o seguinte. O corte de uma futura coligação de esquerda, de uma frente de esquerda, deve ser quem apoiou e quem não apoiou o golpe. O corte para mim está claro. Eu não me sento para conversar com quem apoiou o golpe. E também não me sento para conversar com quem deu as costas no processo de eleição de Bolsonaro. Quem que eu estou falando? Estou falando do PSDB. Vocês lembram daquela conversa logo depois da eleição? Nós vamos sangrar Dilma até matar, até golpeá-la. Quem começou a construir esse processo de golpe e essa construção da desumanização foi o PSDB, que não deixou a Dilma governar, né? E depois veio o Bolsonaro. Foi a omissão do Ciro Gomes no segundo turno das eleições presidenciais, que lavou as mãos e deixou essa coisa ser eleita, né? Tem uma outra questão, acho que o Lula precisa entender. Quem é Tasso Gereissati, por exemplo, no debate sobre o projeto de lei do saneamento, né? Quem é Tasso Gereissati nesse momento onde o Brasil se encontra numa crise profunda de criação de fake news e tudo mais, representa as teles. Eu acho sim, Lula, tem que ter o diálogo, tem que criar uma frente
para derrotar Bolsonaro nas urnas e antes dela, mas tem que ter um corte antes. O fato de sentar com Tasso Gereissati não significa nada. Porém, tem que deixar bem claro e bem entendido que o PSDB também é responsável por essa crise política, essa crise sanitária, essa crise econômica. Eles abriram a porteira para o golpe. Eles golpearam Dilma. Eles abriram a porteira para Bolsonaro. Essa é a questão. Muito bem, 11 horas e 56 minutos. Vamos aqui, olha só, o Supremo volta a debater o futuro da demarcação de terras indígenas. Vamos ouvir a matéria da agência Rádio Web. A anulação de demarcações de terras indígenas, o chamado marco temporal, pode voltar à pauta nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Mobilizados em Brasília e em várias regiões do país, os povos indígenas aguardam a análise da ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra a demarcação da terra Ibirama-Laclanô. Esse caso, que envolve comunidades Xoklan, Guarani e Caigangue, tem status de repercussão geral. A decisão servirá de base para procedimentos demarcatórios no país. A secretária executiva da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, Eli Tupinambá, explica que, segundo a ação, os índios só teriam direito à terra se estivessem de posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, desconsiderando as expulsões e remoções forçadas. Ela lembra que, na verdade, o território onde hoje é o Brasil já era de propriedade indígena. É uma negação de identidade dos povos indígenas, entendeu? Que se diz que é uma violação dos nossos direitos, é uma violência contra nossa identidade, entendeu? Para a gente não existe marco temporal, isso é uma coisa inventada pelo não indígena. Eli Tupinambá, que também coordena as mulheres indígenas do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, destaca que a aprovação do marco temporal e a revisão das demarcações pode gerar mais conflitos por terra no país. Nós já perdemos até parentes que foram mortos por esses fajeiros, entendeu? Então isso vai gerar conflitos, mais sangue derramado. Porque nós, povos indígenas, nós não vamos parar de lutar pela terra, pela sobrevivência, pela vida, que vai gerar mais violência, agressão. A terra indígena em análise no STF tem um longo histórico de demarcações e disputas que se arrasta desde o início do século XX, quando foi reduzida drasticamente. Foi identificada por estudos da FUNAI em 2001 e declarada pelo Ministério da Justiça em 2003. A adoção do marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas também é um dos pontos previstos pelo projeto de lei 490/2007, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para outras informações, acesse o site da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, no endereço www.reformapolitica.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Tá certo, Alexandra Fiori. Olha só, gente, esse é um debate que está em discussão, na realidade, a política de Bolsonaro, né? Eles estão querendo invadir terras indígenas e o Supremo já tinha definido essa questão na questão das demarcações de terras indígenas lá no Amapá, né? Agora isso volta de novo em discussão. A gente espera, né, que o Supremo mantenha a decisão contra, né, a retirada desses indígenas da área. Mais do que isso, porque isso está abrindo um precedente para que haja invasão de terras indígenas no país todo, né? E por isso os indígenas já começam a chegar em Brasília. Vamos acompanhar. Teve início no domingo, dia 22, a mobilização nacional Luta pela Vida em Brasília.
A ação iniciou a montagem da ocupação de um acampamento organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com todas as suas organizações de base. As atividades acontecem até o dia 28 e buscam reivindicar direitos e promover atos contra a agenda anti-indígena no Congresso Nacional e no governo federal. O principal foco de atenção é para o julgamento da tese do chamado marco temporal, que está na pauta do STF, Supremo Tribunal Federal, da quarta-feira, dia 25. A decisão do STF pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas. O movimento indígena vem denunciando de forma constante o agravamento das violências contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais. A mobilização conta com uma intensa programação de plenárias, agendas políticas em órgãos do governo e embaixadas, além de marchas, manifestações públicas e manifestações culturais. Nesse período, indígenas de todas as regiões do país ficarão acampados na Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional. Todas as atividades contam com uma equipe de comunicação colaborativa formada em sua maioria por indígenas. O acampamento Luta pela Vida desenvolveu protocolos sanitários para reforçar todas as normas já existentes e recomendadas para o combate à disseminação da Covid-19. O primeiro dia do acampamento, domingo 22, foi dedicado à chegada das delegações e à realização da testagem para a Covid-19 dos participantes, como um dos protocolos sanitários da mobilização. Nesta segunda-feira, dia 23, as atividades são dedicadas a atualizações políticas junto às lideranças de todo o país. Os 5 poderes é o nome da plenária que será realizada para promover uma análise de conjuntura sobre os poderes legislativo, executivo, judiciário e os poderes popular e espiritual. Rituais e mostras audiovisuais também estarão planejadas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Muito obrigado, Paulo. É isso mesmo. O que está em discussão aí é a volta das invasões em áreas indígenas, né? E esse debate tem que rolar. E aqui o Digão Serim está dizendo o seguinte: a Mariana Econte e indígenas da Unicamp já se mobilizaram aqui em Barão contra o tal marco. Pois é, nós precisamos entender o seguinte: se o indígena chegar e falar assim, essa terra é minha, tem que ser devolvida, é dele. Eu acompanhei e muito o caso dos indígenas, descendentes de indígenas, lá no Maranhão. Né? Eles foram expulsos, né? Foram expulsos e tentaram retomar suas terras, né? E aí houve um grande massacre no Maranhão. É isso que a gente tem que entender. Se o indígena disser assim, essa terra minha, aqui meus pais moravam, e essas terras foram invadidas, o Estado tem que devolver. Até porque a gente precisa fazer reparação. Quando a gente olha o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, né, foram mortos mais de 10 milhões de indígenas nesse país. É legítimo qualquer indígena reivindicar a sua reparação, seja de sua terra, seja reparação econômica, porque foi um massacre, foi um dos maiores genocídios da história mundial, foram com os indígenas. Bom, vamos falar de Covid. O Brasil registra a menor média móvel de mortes desde janeiro. O Brasil registrou nesta segunda-feira a menor média móvel de mortes por Covid-19 em 225 dias, 806 óbitos. A última vez que isso ocorreu foi em 9 de janeiro, quando a média móvel estava em 845 mortes. A média móvel de casos também apresentou o menor índice em 39 semanas. Os dados positivos são reflexos da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 215 milhões de doses de vacina Covid-19. 178 milhões já foram aplicadas. Mais de 123 milhões de pessoas
receberam a primeira dose, o que representa 77% da população adulta. Mais de 35% dos brasileiros maiores de 18 anos completou o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única da vacina, o que corresponde a 55 milhões de brasileiros. A previsão do Ministério da Saúde é que 130 milhões de doses de vacinas devem chegar aos estados e ao Distrito Federal até o fim de setembro. De Brasília, Alain Barbosa. Obrigado, Alain. Olha só, gente, eu digo para vocês ainda o seguinte: faça como eu. Sou diabético crônico, tomei minhas 2 doses da vacina e ainda continuo em isolamento. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos com uma variante aí que é perigosíssima. O Rio de Janeiro já aumentou a quantidade de infectados da variante Delta. Nós tomamos uma decisão, e foi uma decisão aqui do casal Cristiane e Gerry. Nós somente sairemos do isolamento quando a Organização Mundial de Saúde declarar a pandemia extinta. Eu sou um exemplo vivo que eu não pertenço à vírgula. Você sabe, Digão, aquelas vírgulas que eles colocam na mídia? Morre Digão Selim, vírgula, tinha comorbidade. Essa vírgula e a frase posterior ao nome, ela tenta legitimar a tragédia dizendo que não é culpa do Estado. Ao dizer assim, tinha comorbidade. Gente, uma pessoa com comorbidade pode viver. Eu não segui esses protocolos de abre e fecha do governo Dória, não segui abre e fecha do governo Dário e Jonas e também não segui, lógico, o negacionismo de Bolsonaro. Eu ouvi a ciência e sou a prova viva da minha vida. Eu sou, e posso dizer abertamente, até esse momento, eu venci a Covid pela ciência. Encontro discute os desafios para o mundo pós-pandemia. Matéria interessante. Vamos ouvir. A Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, SOEA Connect, terá como tema central desta edição a pandemia, aprendizados e desafios para a engenharia, a agronomia e as geociências. O evento, que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de setembro, será, pela primeira vez, totalmente digital e gratuito e aberto a toda a sociedade. Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de agosto no site soeaconnect.com.br. A SOEA Connect vai reunir profissionais de todo o Brasil que irão compartilhar conhecimentos, vivências e aprendizados que estão sendo fundamentais para a reconstrução do país na pandemia. Na programação estão previstas mais de 160 palestras de conteúdo técnico com representantes da ONU Mulheres e da FAO, Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, além da Organização Internacional do Trabalho e da Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Um dos palestrantes será o doutor em História Social e escritor Leandro Carnal. No dia 17 de setembro, às 9 horas, Carnal vai falar sobre o mundo pós-pandemia, as relações pessoais e o comportamento da humanidade. No mesmo dia, às 2 horas da tarde, será realizado o Fórum CREA Júnior Nacional, com o tema Empreendedorismo e Inovação, enfrentando os desafios da pandemia, com a participação do engenheiro matemático Rodolfo Luiz, engenheiro agrimensor e cartólogo Antônio Matheus Barbosa, engenheiro civil João Belém, tendo como moderador o engenheiro civil e presidente do CREA Minas, Lúcio Borges. Confira a programação completa no site soeaconnect.com.br. Simultaneamente, a SOEA também será realizada a 7ª edição do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, que tem a proposta de divulgar trabalhos das mais diversas instituições brasileiras, que versem sobre experiência profissional, gestão, educação, segurança do trabalho, acessibilidade e sustentabilidade. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Muito obrigado, Renato Franco. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, viu? Porque
Nós também vamos ter que debater a questão do mundo após a pandemia. Porque durante a pandemia, o que a gente percebeu? Que o estado mínimo que havia na Inglaterra pós-Thatcher, né, porque ela vendeu tudo, na Alemanha, na França, em todos os países capitalistas do mundo, o estado mínimo não resolveu o problema da pandemia. Essa é a primeira questão que a gente precisa discutir. Aqui no Brasil, todo mundo grita viva o SUS. Pelo menos nós teremos o SUS para fazer um grande debate político, porque queriam privatizar o SUS. Mais do que isso, a gente precisa discutir a fome. Tudo isso não se dará dentro dos marcos desse modelo econômico. E aí, aproveitando a questão seguinte, todo mundo aproveitou para culpar a China disso, a China daquilo. Pois bem, não temos casos de Covid e na China podemos até considerar que não houve pandemia por lá. Porque se olharmos os números daqui, os números da China, os números da Europa, os números dos Estados Unidos, eles conseguiram barrar a pandemia. E a China teve um crescimento de quase 8%. É neste modelo econômico do Oriente, o modelo econômico do capital, que vai se resolver o problema? Então nós vamos discutir isso dentro do nosso modelo de sociedade que nós queremos. Esse é o debate. Quero mandar um abraço para o Zé Guilherme, lá em Belo Horizonte, que está acompanhando aqui. O Zé Pedro Fernandes da Silva, falando sobre a questão das terras indígenas pelo agronegócio. O Digão Celim está dizendo aqui: eu tenho linfoma remido, mas que exige acompanhamento, e hipertensão. Depois do que você acabou de dizer, vou parar de vê-las como comorbidade. Digão, você pode até dizer, você precisa ter mais atenção a isso. Mas a gente precisa dizer o seguinte, que a gente consegue viver com comorbidade. Isso é o mais importante. Muito bem, já está chegando quase ao final do nosso programa, depois tem uma matéria especial. Dória afasta coronel da PM que convocou manifestação fascista e bolsonarista. Na manhã desta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, comunicou o afastamento por indisciplina do chefe do Comando de Policiamento do Interior 7 da Polícia Militar de São Paulo, coronel Alexander Lacerda. O policial havia usado suas redes sociais para compartilhar convocações para manifestações bolsonaristas e antidemocráticas no dia 7 de setembro. São Paulo tem a melhor polícia militar do país, a mais bem treinada, a mais bem equipada. São Paulo tem orgulho da sua polícia militar, dos seus policiais e dos seus colaboradores, e também do seu comando da polícia militar, na figura do coronel Alencar. E nós aqui, conjuntamente, não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo coronel Alexander, e agora ele está afastado da polícia militar a partir desta manhã. Entre as publicações do militar está uma que chama Dória e outros políticos de, abre aspas, cepa indiana pronta para acabar com o Brasil, fecha aspas. O coronel tinha sob seu comando 7 batalhões e uma tropa de 5.000 homens espalhada por 78 municípios do interior de São Paulo. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De São Paulo, Regis Alvarani. Pois é, né, Dória? Tá na hora também, de, além de afastar os PMs fascistas, tem um monte, né? E fascista é aquele que sai matando negro pela rua, anda com kit flagrante para colocar o povo na cadeia, né? Aqueles que quebram a perna de militante de esquerda para favorecer o seu partido, né, seu Dória? Vamos olhar para isso, viu? Pessoal da Vila Boa Vista, Parque Via Norte, agora chegou a sua vez das notícias do bairro. Muito bem, ontem a gente fez a matéria da INDEC, né, sobre a questão dos atrasos, as quebras e a situação do transporte na linha 253. Nós recebemos à tarde aquilo que nós poderemos chamar de uma pequena ameaça, né, de um diretor
dizendo que se for citada a empresa deles, né, iriam nos processar. A gente não citou a empresa, né? Inclusive, a gente fala aqui o seguinte: nós não citamos a empresa Campibus na matéria. Nós nem sabíamos que a Campibus operava essa linha 253 aqui na Vila Boa Vista. Mais do que isso, a Campibus nem tem o nome dela nos ônibus. Aí depois eu descobri que tem, é bem pequenininho. Nem a população sabe o nome da empresa que presta o serviço aqui na linha 253. E a gente abriu então para a empresa Campibus o seu espaço democrático de se manifestar. E não quiseram se pronunciar. Apenas recebemos uma informação de que se a empresa for citada, ela seria processada. Mas nós não citamos a empresa na matéria, tá certo? Eu nem sabia que a Campibus é que cuidava dos ônibus aqui. E hoje a gente fala do uso político de vereadores em obras públicas. Você, morador da Vila Boa Vista, recebe sempre aquele panfleto. O asfaltamento da rua foi eu que fiz, né? Eles vão lá e se vangloriam, né, Digão? Mas por outro lado, eles esquecem do ônibus, do péssimo atendimento do posto de saúde, esquecem das mazelas das explosões da pedreira, né? O despejo de produtos químicos no córrego. Pintar guias de branco é o que eles estão fazendo. E aí o que a gente diz? Afinal, se projetar com obras da prefeitura por vereadores é legal do ponto de vista jurídico? É isso que nós vamos trazer nessa reportagem especial da Rádio Noroeste, aonde o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, admitiu o uso político aqui na Vila Boa Vista do asfalto, de uma iluminação pública e de uma obra no centro esportivo local. Vamos ouvir e quero que vocês percebam o seguinte. No início ele fala, eu estou fazendo isso e aquilo. Quando ele percebe que a matéria tinha o viés de analisar o uso político, propaganda enganosa, né, e propaganda antecipada, ele muda o tom da voz. Ele fica mais bravo. Mas ele pode fazer requerimento. Eu apenas acho que isso é imoral. Vamos ouvir. Vereadores de Campinas, da base de sustentação do prefeito Dário Saad, estão se utilizando de obras públicas da prefeitura para promoção pessoal. A Rádio Noroeste, localizada na Vila Boa Vista, recebeu denúncias de moradores, apontando publicações de panfletos e postagens nas redes sociais, na qual os vereadores se autopromovem com obras do Poder Executivo. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, confirmou que está realizando obras de melhorias no bairro, sobre recapeamento, iluminação pública e obras no centro esportivo do bairro. Nós estamos fazendo, sim, algumas intervenções aí na Vila Boa Vista, no Parque Via Norte, como nós fizemos na Vila Padancheta, operação tapa-buraco, operação de iluminação pública, também na área esportiva, na praça, lá do campo do Boa Vista. Quer dizer, nós vamos fazer todo o serviço aí também no Boa Vista e no Parque Via Norte. Após questionamento do repórter da rádio sobre o uso político de uma obra realizada por outro poder, promoção pessoal e possível propaganda antecipada, o vereador mudou de opinião e tenta se justificar apontando que as obras são realizadas a partir de indicações dele e que esteve no local para fiscalização, inclusive exercendo seu papel de legislador e não realizador de obras. Não, senhor. Essa é a função do vereador. Qual é a função do vereador? É isso que tanto você como os ouvintes
eu vou explicar qual é a verdadeira função do vereador. Primeiramente, fiscalizar o executivo, fazer indicação, fazer requerimento, também fazer moção e aprovar projetos, e regulamentá-los. Então essa é a verdadeira função. E quando eu faço uma indicação para fazer uma operação tapa-buraco, eu, como fiscalizador do executivo, eu tenho que ir lá ver se o serviço está sendo executado da maneira ideal para que não se jogue dinheiro do contribuinte fora. Então essa é a função do vereador. Um morador da Vila Boa Vista denunciou na Rádio Noroeste que assessores conversam com a população durante a realização das obras e falam abertamente que a obra em questão é realizada pelo vereador Zé Carlos, fato amplamente divulgado em questionamento nas redes sociais. Numa das obras, um dos moradores reclamou aqui na rádio dizendo o seguinte: estavam recapeando a rua. E aí uma pessoa chegou e falou: tá ficando bom, tá? Foi o vereador Zé Carlos que fez. Não, eu não faço nada, eu indico. Já a advogada Adelaide Albergaria explica que o vereador pode solicitar ao Poder Executivo indicação de obras e melhorias para a cidade. Porém, quem executa é o Poder Executivo. Olha, é muito importante a gente esclarecer para a população como é que um vereador atua. Ele atua em 3 frentes básicas. Primeiro, ele faz as leis que ele entende que são de interesse da população, dos eleitores dele e da população como um todo. Em segundo lugar, ele tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo. Ele precisa verificar se o Executivo está cumprindo com as obrigações de maneira adequada, se não está descumprindo lei, e é papel do vereador, nesse particular, denunciar irregularidades. Tem uma terceira frente de atuação, que seria uma ponte entre a população e o executivo. Através dessa ponte, o vereador ele pode fazer indicações de serviços que ele entenda que são relevantes para aquele contexto social, para aquele núcleo. Mas não é ele quem realiza esse serviço. Esse serviço é de competência e de obrigatoriedade, de obrigação do executivo, da prefeitura. O vereador não realiza a obra. Ele pode fazer indicação para que o Poder Executivo avalie a necessidade e então faça a obra necessária para o contexto. Chamar para si a responsabilidade de uma obra não é legal. Isso não é papel do vereador e ele não tem essa competência. O vereador Paulo Búfalo também se utiliza desse dispositivo de indicação, porém afirma que o fato de ser da oposição ao prefeito encontra dificuldades para a execução de suas indicações pelo Poder Executivo. As indicações de serviços, quando você encaminha a necessidade de um serviço, são essas que muitas vezes emperram quando não se trata de um vereador da base do governo. Então, no mínimo, para dizer assim que nenhuma é realizada, no mínimo há uma demora maior para responder a isso. É uma decisão que passa pelo campo da política, pelas relações que o governo, o executivo estabelece com a Câmara Municipal, com os vereadores. E como há esse loteamento político que acaba ficando sob responsabilidade de um ou outro parlamentar da base do governo, né, para que ele se comprometa a votar na Câmara aquilo que o governo quer, né, aquilo que o governo, não só aquilo que o governo está enviando, mas aquilo que o governo pensa, elabora, enfim. Então, o que a gente assiste é que esse loteamento também emperra o processo de execução. Ele as obras acabam acontecendo mediante, sejam dos olhares ou dos interesses daquele parlamentar.
Doutora Adelaide Albergaria aponta possíveis irregularidades neste procedimento pela Prefeitura em atender prioritariamente vereadores de sua base de sustentação. A administração pública, ela não pode beneficiar um determinado segmento em prejuízo de outro. Então, ela tem que fazer as obras, independente de quem as indica, independente de quem está à frente de uma subprefeitura. É óbvio que a gente sabe que nos bastidores as coisas não funcionam exatamente dessa forma. Então, o primeiro passo é esclarecer para a população que vereador não manda asfaltar a rua, ele não manda construir escolas, ele faz indicações. E se nós temos suspeitas de que alguns parlamentares estão sendo beneficiados em detrimento de outros, o que compõe a base do prefeito, isso precisaria ser investigado, né? Porque uma vez demonstrado, pode, em tese, caracterizar um crime, um ato de improbidade administrativa. Aí o Ministério Público teria que fazer uma investigação e identificar se realmente esse tipo de situação está acontecendo, porque não pode acontecer em hipótese alguma. O professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão, aponta que este processo cria uma dependência política dos vereadores junto ao Executivo, tornando o Poder Legislativo refém de suas políticas, tirando dos vereadores o seu papel de fiscalizador, que é uma de suas principais funções. O que acontece, esse tipo de coisa, que é atribuição da Prefeitura, né? E ela deveria ser considerada, o vereador, se ele não tiver independência com relação ao executivo, né, se ele não tiver a sua autonomia como agente público, que foi eleito, que tem um mandato para fiscalizar se a prefeitura está fazendo certo ou está fazendo errado, né, ele fica de mãos atadas. Com que na hora H, quando o prefeito tem que passar algum tipo de projeto que seja prejudicial à população, né, ele vai acabar contando com esse apoio do vereador, né? Que às vezes até vota quietinho, vota caladinho, mas vota a favor do governo, a favor da prefeitura na Câmara de Vereadores, quando deveria escutar a população, deveria escutar né, assim, o cidadão, a cidadã, e votar contra projetos que são prejudiciais, que são projetos que na verdade vão beneficiar só a manutenção aí, né, do que já sempre vem acontecendo. Então, acho que esse é o grande problema. Quer dizer, quando o vereador ele acaba tendo essa relação promíscua, né, com o executivo, ele perde a sua capacidade de fazer a crítica, de fiscalizar e de cumprir a sua função, que é uma função diferente da função do prefeito, que é uma função diferente da função do executivo, né? E isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, porque, infelizmente, tem muito agente público aí, muito vereador, até prefeito, né, que acaba se beneficiando com essa confusão, com esse não esclarecimento do que é a função de um, do que é a função de outro. O jornalista Gerry de Oliveira, morador da Vila Boa Vista e coordenador da Rádio Noroeste, vem ouvindo várias denúncias de loteamento de cargos em subprefeituras para vereadores e que isso foi determinante para que os vereadores votassem contra matérias importantes, como o caso da CPI da Sanasa e a CPI da Vitale na área da saúde. Olha, eu venho acompanhando a atuação dos vereadores na Vila Boa Vista e Parque Via Norte há mais de 15 anos. Na verdade, os vereadores se comportam muito mais como administradores regionais e subprefeitos do que como vereadores. As disputas eleitorais aqui na região acontecem sempre assim. Quem fez mais obras, né, que é a função do Poder Executivo. Se de um lado acontece isso, de outro lado acontecem problemas. Por exemplo, vereadores da região absolveram, né, pessoas que estavam envolvidas na CPI da Sanasa, vereadores não fizeram a CPI do transporte, vereadores aqui da região, da base de sustentação do governo, não votaram a favor da CPI da corrupção na saúde, e os vereadores da região blindam o governo na questão da retirada de direito dos servidores na questão do Camplev.
E aí, chega no período eleitoral, a gente vê que aquele que fez campanha para esse vereador, ele assume um cargo na administração regional ou na subprefeitura. Agora, os assuntos que realmente interessam a população, que é a péssima qualidade do transporte que não é fiscalizado, isso ninguém vê, as explosões na pedreira que está causando muito transtorno na Vila Boa Vista, Parque Via Norte, Santa Bárbara, Fazendinha, ninguém vê. A questão de que o centro de saúde está com 1/3 da sua capacidade de funcionários e que não tem médicos, não tem um atendimento decente, ninguém vê. Eu sempre costumo dizer aos moradores, e brincando aqui nas redes sociais, que você pode resolver o problema do corte de mato, né, comprando 3 vaquinhas e ainda sobra um leitinho para as crianças. Papel de vereador é fiscalizar. Quem faz as obras é o prefeito, é a prefeitura, é o poder executivo. E isso despolitiza a população. Faz com que a população imagine que é necessário ter um vereador puxa-saco do prefeito ou um vereador da base de sustentação para ter seus pleitos atendidos, sendo que a própria prefeitura criou o serviço 156 para que nós possamos reclamar e solicitar. Mas os vereadores vivem como se fossem despachantes, né? E isso é muito ruim, despolitiza a comunidade e cria uma dependência muito grande ao prefeito e aos vereadores. A advogada Adelaide Albergari avalia que pode existir propaganda antecipada dos vereadores na impressão de panfletos e publicação nas redes sociais e que os vereadores podem estar cometendo crimes de falsidade ideológica por atribuir a si obras do executivo que não são de sua competência. O ano que vem nós temos eleições, né, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado, para o governo do Estado. Então, o primeiro passo é nós identificarmos se há material escrito ou nas redes sociais em que o vereador chama para si a responsabilidade pela elaboração, pela construção daquela obra, pela realização daquela obra. Se nós tivermos um material em que um determinado vereador diz que foi ele quem asfaltou a rua, foi ele quem construiu a escola, foi ele quem edificou uma ponte. No direito penal, por exemplo, no universo dos crimes em direito penal, quando eu produzo um documento cujo conteúdo é falso, eu posso, em tese, estar incorrendo no crime de falsidade ideológica. Então, talvez o caminho seria percorrer as informações que foram prestadas para a população. Porque se chegou à população por meio de qualquer forma de comunicação, por qualquer documento, e a rua foi asfaltada, que a escola foi construída, e aquela obra está sendo atribuída, a realização daquela obra está sendo atribuída a um determinado vereador, esse é um documento que já significa um indício de materialidade de um possível crime. Um crime, por exemplo, de falsidade ideológica, tá? E esse documento, essa fala, essa manifestação do vereador poderia sim configurar em tese uma propaganda antecipada, uma alusão à obra visando um objetivo eleitoreiro para 2022. Agora, nós precisaríamos verificar em que momentos, em que contextos essas informações elas estão circulando. Se tiver material impresso, o caminho é se apropriar desse material impresso e encaminhar para o Ministério Público. Bem, finalizamos esta matéria no intuito de buscar respostas aos questionamentos da população nas redes sociais, bem como ouvir os posicionamentos dos órgãos públicos. A análise dos fatos apresentados e as conclusões sobre isso é sua, ouvinte. A Rádio Noroeste ouve todos os lados, apresenta as contradições e cumpre sua missão de informar de forma ampla e plural. A solução deste conflito cabe à sua capacidade de compreensão e sua missão de lutar coletivamente para que seus direitos sejam garantidos. Você é o protagonista de sua história. A rádio pode te ajudar nisso. É nossa missão enquanto veículo de comunicação
construir e fortalecer as lutas e a vontade popular. Produção e edição, Gerry de Oliveira. Locução, Cristiane Costa. Tá aí uma matéria de 16 minutos. Às vezes você tá lá, né? Na sua casa, no seu bairro, aí você vai olhar o correio que não tem, a caixinha do correio, tá lá um panfletinho do vereador. Eu fiz, eu sou o cara. E na realidade, o que acontece? Quem faz é a prefeitura. Quem realiza a obra é a prefeitura. Agora, por que eles utilizam isso? Porque eles não têm a capacidade política, né, de fazer com que o seu mandato seja usado da forma correta. O papel de um vereador é fiscalizar, propor leis. Essas indicações ele tem que indicar, mas aí para por ali. Quem faz a obra é a prefeitura. E aí o outro debate que a gente faz é o seguinte: por que as indicações da oposição, como foi a do Paulo Búfalo, não é atendida com a mesma rapidez? Isso é moeda de troca, né? O governo Dário utiliza os vereadores e essas obras para ganhar os vereadores para votar em seus projetos, em seus programas, né? Contra a CPI. Veja o caso da CPI da saúde. Era assim que o Hélio fazia na CPI da Sanasa. Pra você ter uma ideia, por exemplo, teve uma CPI da Sanasa que absolveu todos os ladrões, né? E a CPI da saúde, né, deu em nada, né? Então, assim, é preciso entender que esses vereadores não sabem legislar e, mais do que isso, o prefeito utiliza isso para barganhar, fazer moeda de troca. Assim não dá, né? O nosso papel da rádio aqui é justamente garantir com que vocês tenham acesso às informações de forma real. A Rádio Noroeste está investigando todas as ações da oposição em relação à indicação e todas as ações da situação em relação às indicações. Nós vamos analisar se o pleito de asfalto da oposição foi atendido, em que tempo, e se o pleito da situação foi atendido rapidamente. Isso é crime, né? Isso é crime, Dário. Prefeito Dário Saad, isso é crime. Se nós descobrirmos isso, nós vamos te processar. Tá certo? Muito bem, 12 horas e 37 minutos. Estamos terminando o nosso Jornal dos Trabalhadores. Eu agradeço a sua atenção. Amanhã eu estou de volta com mais uma matéria bomba para nossa sociedade entender como é que funciona o mundo da política e a situação em que nós vivenciamos hoje. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores, uma produção da Rádio Noroeste FM. Apresentação e edição, Gerry de Oliveira. Noticiários fornecidos pelas agências Rádio Web, CUT, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e sites e blogs democráticos de todo o Brasil. Direção-geral, Cristiane Costa. Nossa equipe agradece sua atenção e audiência, convidando você a estar conosco amanhã, no mesmo horário, em mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Até lá!